Por bondade, pegue aí a sua Bíblia. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus, por favor. Capítulo de número 10. Enquanto você abre, eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Amém? Hebreus, capítulo de número 10. Eu quero ler só um versículo desse texto, mas pedir que, se você puder, quando tomar assento, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós iremos fazer uso dela durante essa ministração. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 38. Diz assim a palavra de Deus: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Algumas versões dizem assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Tome assento aí em nome de Jesus. Minha mente assim está borbulhando, porque eu preparei uma ministração nesse texto, e agora há pouco mesmo, no mesmo texto, Deus me fez ver algumas coisas que eu não fiz na minha anotação, nas minhas anotações. E é muito curioso quando isso acontece na minha cabeça, porque normalmente creio que Deus sempre fala aos nossos corações, mas às vezes parece que Deus quer falar especificamente com alguém. Eu não vou mudar o que eu trouxe, mas provavelmente acrescentarei algo que o Senhor tocou no meu coração nessa noite para falar. Eu quero falar nessa noite sobre esse lance aí de viver pela fé. A galera que está lá atrás, tem cadeira aqui, bastante cadeira aqui assim, ó. Aí um diácono, se puder, conduz essa galera para sentar aqui. Ninguém precisa ficar em pé aí não. Viu, Douglas, a galerinha, Arthur, todo mundo aí. Vem sentar aqui com a gente, vai ser um prazer recebê-los aqui. Vai ser uma honra imensa recebê-los. Isso. Consegue umas cadeirinhas aí para os nossos... Essas ovelhinhas ali estão em pé, mas tem tanta cadeira aqui na frente das crianças. Eu quero falar nessa noite de essa vida pela fé, essa vivência pela fé, porque eu tenho me perguntado muito o que tem movido a nossa vida nesse mundo. Muita gente vive em função de uma carreira, de um sonho, de fama, de juntar riquezas. Tem gente que começou até bem na igreja, mas agora já está descambando para outros caminhos. Tem gente aí no mundo que não pensa em outra coisa, a não ser em crescer mais na fama, na glória, em ser mais conhecido. E eu não estou aqui condenando quem deseja isso ou quem deixa de desejar ser rico, ter bens, ser bem-sucedido. Não estou condenando aquilo que te impulsiona necessariamente a viver. Mas eu quero nessa noite refletir com você o que está moldando a sua vida. O que está sendo o seu projeto de vida? Meu projeto de vida é ser um grande youtuber. Não, meu projeto de vida é ser um médico. Eu quero estudar para ser médico.
Não, pastor, meu projeto de vida é ter vários bens para que eu possa alugá-los e eu possa me aposentar mais cedo e viver tranquilamente. Meu projeto de vida é dar uma educação para os meus filhos. Meu projeto de vida é ser cantor, enfim, é ser pastor. Cuidado, é um projeto de vida difícil, né, pastor? Ser pastor hoje não está fácil. Mas falando sério, pensa nisso assim. Se a razão do teu viver for falível, se a tua motivação de viver, se o que você busca como projeto de vida for algo falível, for algo destrutível, findável, como que será o fim da sua vida? Se o que você projeta para a vida só se resume a esta terra, a este plano terrestre, como a gente ouve aí na mediunidade, se a gente tem apenas um olhar para frente, para o que vemos, e não para cima, para o que não vemos, eu pergunto para você, e se o seu projeto de vida no fim dela te levar a descobrir que quando você acabou de conquistar o que você conquistou, chegou no fim? Se quando você chegar nesse fim, simplesmente acabou, não tem mais o que seguir em frente. Se ele é falível, será que vale a pena viver apenas por esses projetos que a gente tem de vida? Gente, eu vejo muita gente preocupada, e aí vamos combinar, muita gente passa muito tempo preocupado com o que a gente vai ter, ou com o que a gente vai ser, ou com aquilo que a gente pode conquistar. Muitos de nós passamos uma vida inteira preocupados com as nossas conquistas, Edivone, mas esquecemos de uma coisa chamada vida eterna. Eu quero pedir que o pastor Fábio suba aqui, por gentileza. Eu quero que ele me ajude numa coisa. Eu estive estudando sobre a vida média do ser humano. Quando eles vivem muito, vivem de 70 a 80 anos, via de regra, mais de 80% da população mundial não passará dos 70 anos. Cerca de 30%, talvez 20%, no máximo, alcance aí 80%. E muito pouquinho, um ou outro vai realmente conseguir chegar aos 90 anos de idade. Mas via de regra, a Bíblia fala, e aí eu fico com ela, que o ser humano vive de 70 a 80 anos, e o que passar disso, a Bíblia diz que é enfado e canseira. Vem cá, Fábio. Imagine você agora que eu estou aqui com o pastor Fábio e eu estou dando para ele, na minha mão tem um carretel de linha. Todo mundo sabe o que é carretel de linha? Amém? E eu puxei aqui do carretel a linha e entreguei na mão do Fábio. Puxa essa linha e leve ela para mim até lá atrás, pastor. Vá puxando, eu estou lhe dando corda. Estou lhe dando corda. Vai indo até lá atrás, por gentileza. Ele está carregando a linha. Ó. E ele vai descer essa escada. E ele vai para a rua. E ele vai sumir nessa rua. Obrigado, pastor. Fique bem aí. Agora imagine que eu estou aqui com essa linha. E o pastor Fábio saiu na rua com a outra ponta e está caminhando e perdeu-se de vista, nós não enxergamos mais ele. Agora eu estou mostrando essa linha para você, esticada. E eu estou dizendo que este pedacinho dessa linha é a sua vida inteira. E o resto dessa linha que você não verá o fim é a vida eterna. O que você vive aqui é muito pouco. O que você vive aqui é muito passageiro, é muito efêmero. Diante da eternidade sem fim, que nós viveremos, louvado seja o nome de Jesus. E eu pergunto para você, nessa linha do tempo, que dura 70, 80 anos, quem chegar aí nos 70, 80 anos está filé, está bem de vida. A pandemia chegou de repente no mundo, levou de criança a idosos. Não sei quantos milhões de pessoas morreram
jovens. Pessoas entraram espirrando no hospital e saíram dentro de um saco preto. Pessoas disseram para suas famílias assim: olha, estou indo, mas eu estou só sentindo uma coceira aqui no pulmão. Amanhã eu estou de volta. E 2 dias depois a família recebe a notícia: morreu. Então passamos uma vida inteira projetando, sonhando, desejando ter coisas, ser coisas, conquistar coisas. E nos esquecemos de que há uma vida muito maior e infinita em tempo que nos aguarda, que nos espera. E aí, quando a gente olha para o cenário que o mundo mostra, ele vai na contramão do que a Bíblia mostra. O mundo nos oferece incentivo à autoconfiança, dependência total dos nossos recursos financeiros, apego às garantias humanas, sejam elas emocionais, sejam elas sociais, sejam elas financeiras, culturais. A gente se apega ao meio e não quer perder o meio. A gente se apega a pessoas e não quer perder pessoas. A gente se apega a bens e não quer perdê-los. E a vida vai passando diante dos nossos olhos e nós estamos nos esquecendo do mais importante de tudo. É que o justo viverá pela fé. E isso que eu quero nessa noite estar falando, eu só decidi falar porque eu percebi que quando eu era novo, eu brigava com 5, 6 camaradas da época que eu era de gangue, e muitas vezes conseguia bater nos 5, nos 6 camaradas. Hoje, eu não sei se eu conseguiria me defender de um jovem de 20 anos. Porque a gente vai envelhecendo, Fernanda, e a força vai se esvaindo. O corpo vai mudando. Aquilo que te faz tão especial, dado a sua capacidade cognitiva de lidar com problemas e com circunstâncias, o seu alto QI, teu coeficiente de inteligência altíssimo, a sua capacidade de ser quem você é, de te levar aonde você chegou, quando você envelhecer, isso se vai. E se você chegar aos 70, 80 anos, boa parte dos teus neurônios terão já morrido. Então o seu processo de memorização será diferente. A capacidade de lidar com as coisas será diferente. De resolver problemas será mais lento. E nós vamos ficando mais vagarosos à medida que os anos vão se passando. Então se diz que quando a gente chega nos 30, a gente está numa ascendência. Quando passa dos 30, a gente começa a entrar numa linha reta. Quando chega nos 40, a gente começa a ir para uma decadência. Isso não sou eu que falo, são filósofos que, tentando ter um olhar para a vida mais amplo, chegaram à conclusão de que isso é viver. Você nasce, você cresce, você envelhece e você morre. E para esses filósofos a vida não tem muito sentido. Por que não tem muito sentido? Porque quando a gente olha para essas coisas, a gente descobre que um dia todo mundo que tem saúde ficará sem ela. Todo mundo que tem vigor ficará sem ele. Todo mundo que tem beleza ficará sem ela. Por mais esforço que você tenha em gastar as suas finanças, em fazer muitos sacrifícios, em ir para a mesa cirúrgica, estica rosto, estica nariz, estica olho, estica barriga, estica peito, estica não sei o que, bota silicone, tira silicone. Chega um momento que nem isso resolve mais. Você começa a parecer um monstro andando na rua. Não é mais um ser humano. Eu estou errado? Então a vida ela é falível. A vida ela é findável. A vida terá um fim. E tudo aquilo pelo qual nós valorizamos hoje um dia passará.
E o escritor aos Hebreus, a partir do capítulo de número 10, e no capítulo de número 11, ele reforça um olhar diferenciado, e ele enfaticamente diz: o justo, ele vive pela fé. E eu preciso então entender que fé é essa. Porque um dia, apesar das nossas aptidões serem extremamente importantes, elas um dia irão falhar. Um dia o que você consegue cozinhar hoje, Fernanda, trabalhando para, 100 pessoas, você não vai conseguir daqui a um tempo. Você vai precisar de alguém. Hoje ninguém me carrega, mas amanhã talvez alguém esteja me empurrando numa cadeira de rodas. E isso é a vida. Então nós estamos projetando a nossa vida a partir de um olhar muito humanizado, muito racionalizado. E estamos nos esquecendo de projetar o resto da linha temporal da vida. Porque se nesse carretel da vida que o Fábio some com a minha linha da eternidade, porque eu não consigo mais vê-lo carregando o tempo na mão, e a minha vida se resume a isso, e o resto é eternidade, eu tenho que entender o que é importante enquanto estou nesta vida, neste pedacinho de linha temporal. E se você nessa noite não entender isso, você pode ter certeza que quando você passar para a eternidade e ver que ela não tem fim, e que as escolhas nesta vida, neste espaço de tempo, vão refletir por toda uma eternidade e ecoarão para sempre, lhe trazendo juízo sobre as suas ações, talvez você descubra que não valeu a pena viver a vida que você escolheu viver. E eu estou falando, não como alguém que está aqui tentando lhe convencer a desistir dos seus sonhos, lhe convencer a desistir dos seus projetos, porque se tem uma pessoa nesta congregação que é sonhador e que vive projetando e reprojetando e criando novos projetos para a própria vida, é esse pastor que vos fala. Mas a despeito de todos os projetos que eu tenho para que em vida eu ainda consiga vivê-los, eu tenho uma consciência de que todos esses projetos, eles não podem estar acima de um projeto chamado projeto de Deus. Porque existe um projeto de Deus para cada pessoa aqui sentada nesta igreja ou me assistindo está. E esse Deus, quando olhou para você ao nascer, ele construiu toda uma história de vida, disse: esse é o projeto de vida de fulano, esse é o projeto de vida de ciclano, mas cabe a ele querer viver pela fé neste projeto ou não aceitar viver os sonhos de Deus. A gente pode ter tudo, mas de repente pode não ter nada. Se um dia as coisas nos faltarem como faltou para Jó, eu lhe pergunto o que vai lhe manter firme. Há pessoas, Nazaré, que elas não podem sofrer nada, principalmente nas igrejas, porque elas desistem de Deus. Há pessoas que quando não estão na igreja ou não são evangélicas, ou sei lá qual religião você é, que está passando por um momento de dor, elas culpam Deus, elas acusam Deus, elas julgam Deus, mas elas não conseguem ter a percepção de que acima de tudo isso, Deus tem um monte de saídas para essa pessoa, e uma delas, talvez a maior e mais bela, essa pessoa conseguir viver pela fé neste Deus, firmada nesta rocha que é Cristo, consciente de que Ele, e somente Ele, tem poder de conduzir a cada um de nós num caminho por excelência, louvado seja o nome do Senhor, num caminho mais nobre e mais belo do que o que eu desejo. Então eu sonhei sonhos, eu projetei projetos, mas a Bíblia fala de uma forma muito bonita, que quando os meus sonhos, eles são os sonhos de Deus, quando os meus projetos são os projetos de Deus, e isso é muito claro na Bíblia, você pode ter certeza que você
passará pelas mesmas lutas de quem não sonha com Deus. Mas à medida que você passa por essas lutas, há um Deus que te mantém firme, num barco que está afundando, e você vê água entrando no barco, e você diz: mas eu continuo crendo, porque se ainda que este barco venha a pique e afunde, Deus me fará andar sobre as águas, porque foi Ele quem me conduziu a este barco. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Eu descobri uma coisa curiosa nesse texto, é que só Deus pode de fato nos manter de pé. Sua esposa não vai lhe manter de pé. Seu marido, com a condição financeira que ele tiver, não vai lhe manter de pé. Sua saúde não vai lhe manter de pé. Ponha isso na sua cabeça. O seu status que você tem, seja lá como for que você conquistou, a honra que você tem, isso se apaga em 1 minuto. Mas se você estiver crendo e a sua fé estiver abalizada neste Deus, você pode ter certeza que você viverá pela fé. E é por isso que em algumas versões, muito sabiamente, quando o autor foi traduzir os hebreus do grego para o português, ele traduz assim: e o meu justo, como que Deus dizendo assim: aqueles que vivem pela fé são meus. São meus filhos, são minhas filhas, são meus servos, são minhas servas, são aqueles que entendem que a despeito do que passarem, eu estou com eles. Então passar pelo vale da sombra e da morte é possível, mas Ele está comigo, a sua vara e o seu cajado me conduz. Então eu passarei e viverei, e ainda que morrerei, farei como aqueles que foram lançados em uma fornalha ardente. Olha, tu pode até nos lançar, nós não vamos negar este Deus, nós não vamos abandonar este Deus, e Deus tem poder para nos livrar desta fornalha. Mas Sadraque, Mesaque e Abdenego, lá no livro de Daniel, olham para aquele imperador, para aquele grande homem chamado Nabucodonosor, e diz para ele: mas se Deus não nos livrar, ainda assim nós cremos nele, ainda assim permanecemos nele. Uma firmeza em que eles entenderam: eu não sou sustentado pelo que eu tenho, eu não sou sustentado pelo que eu sou, eu não sou sustentado por aquilo que querem. O meu sustento vem dele, a minha provisão vem dele, e se estou de pé hoje é por causa dele. Louvado seja o nome do Eterno. Só por ele, só para a glória dele. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Esse texto ele se repete em outros 3 textos da Bíblia. Romanos capítulo 1, 17. Gálatas 3, 11. E Abacuque capítulo 2, versículo 4. Esses 3 textos falam que o justo viverá pela fé. Em circunstâncias diferentes, os 3 textos mostram circunstâncias diferentes do que é viver pela fé. E quando a gente vê que nesses 3 textos falam de fé, diferentemente deste 4 que está em Hebreus 10, eu quero me reportar o que diz em Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, versículo 4, diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Pastor, o que Abacuque está tentando dizer? Olha para cá. Nós seres humanos, Fernanda, somos extremamente arrogantes. E a arrogância de achar de que porque eu tenho, do que porque eu posso, do que porque sou, pode me levar um dia a acordar e descobrir que tudo que eu tinha, ou tudo que eu achava que eu era, ou tudo que eu acreditava ser, de nada me trouxe bem, porque eu acordarei na vida eterna e descobrirei que há 2 caminhos após a morte. E você pode aceitar isso ou não, como alguém que está descobrindo ou estudando algo novo. Você pode aceitar isso ou não, mas na vida eterna há 2 caminhos. Ou você caminhará com Deus e passará a eternidade com Ele, ou você passará a eternidade longe dEle. E acredite, longe dEle vai ser muito doloroso.
A eternidade longe dele vai ser muito triste, vai ser muito sofrimento, e não tem jeito, não tem meio. Uma coisa massa que a Igreja Católica criou, quem já foi católico ou de repente até é católico, levanta a mão assim, por favor. Beleza, então católico praticante. Eu fui católico praticante, então vamos lá. Na Idade Média, a Igreja Católica inventou uma parada show, top, estude. Antes de me criticar, estude. Deixa eu ver se esse cara está falando alguma coisa certa ou se é doidice. Ela sacou que os reis queriam pirar o cabeção. Que a camarada da monarquia queria viver na ostentação, viver loucamente, fazer o que quisesse, mas queria ir para o céu. Alguém teve uma sacada na Igreja Católica e uma suposta revelação divina, antibíblica. Não tem nenhum texto da Bíblia que apoie isso. Mas eles tiveram lá uma suposta revelação, inventaram lá uns textos sagrados que não estão nem na Bíblia deles, para sustentar isso e criaram uma coisa chamada purgatório. E eles disseram que o purgatório é um local onde as almas que eram merecedoras de ir para o céu, como por exemplo os reis, os monarcas, a sua corte, formada por homens teoricamente bons, mas que por algum vacilo viveram uma vida prostituta, por um vacilo viveram uma vida abundantemente de bebedice e glutonarias, por vacilo passaram a vida inteira fazendo tudo de errado, só por vacilo. A estes seria dado a chance de sofrerem por um tempo no purgatório e depois de purificados os seus pecados iriam para o céu. Essa é uma teologia tão fraca que até os católicos, quando leem ela, questionam os seus padres e dizem: mas espera aí, padre, essa parada não faz muito sentido. Porque Jesus é muito claro em Mateus capítulo 25, dos versículos 40 em diante. Ou tu vai para o céu depois da morte, ou tu vai para o inferno. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27, fala: após a morte segue-se o juízo. Quando você morre, que você vai começar a sua vida eterna, que eu começar a minha vida eterna, alguém vai chegar e dizer assim: filhinho, seja bem-vindo à sua vida eterna. E aí, qual é a minha vida eterna? A minha vida eterna será exatamente aquilo que eu escolhi em vida, de acordo com o que eu vivi em vida. E acredite, ser bonzinho não vai te levar para o céu. Ajudar os carentes não vai te levar para o céu. Dar comida aos pobres não vai te levar para o céu. Mas o justo que viverá pela fé encontrará o céu de glória. E pastor, e essas pessoas que são tão bondosas? Glória a Deus, porque a bondade é um sentimento muito bom. Mas a Bíblia fala lá no livro de Efésios que ninguém é salvo pelas obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai bater no peito lá diante de Deus assim: eu mereço ir para o céu porque eu era bonzinho na terra, porque eu pegava metade do meu salário e dava comida para os pobres. Deus vai dizer assim: não, você só entra aqui se você tiver entregue a sua vida para o meu filho Jesus, porque o meu filho morreu por seus pecados, meu filho morreu para que você pudesse ser salvo, meu filho morreu para que o justo viva pela fé. E aí, quando eu olho para essas coisas, eu preciso entender que a fé é o que me mantém de pé quando o chão que está embaixo dos meus pés some. Olhe para mim, por favor. Quem aqui já sentiu aquela sensação, seja com uma notícia ruim, seja com um momento de vivência ruim, que ficou sem chão na vida? Levante a mão assim. Às vezes você perdeu alguém que você ama, o chão foi embora. Você perdeu o emprego, o chão foi embora. Você perdeu alguma coisa que você gostava demais, o chão vai embora. Você descobre que está com um tumor, o chão vai embora. Você descobre que tem uma doença, o chão vai embora. E você olha para o chão e não tem chão. Você parece estar caindo em um abismo sem fundo. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: quando você entender o que é o justo viver pela fé, você olhará para o chão e dizer assim: peraí, ao meu redor tudo caiu, mas eu ainda estou de pé. E aí você vai perceber que embaixo dos teus pés, o que está te firmando são as mãos do Todo-Poderoso, porque você crê nele, porque você acredita nele, porque você entregou sua vida nas mãos dele, porque o projeto de vida que você tem é dele.
Então, quando a gente entende isso, o justo começa a viver pela fé. Ele começa a caminhar em chão que não tem chão. Ele começa a andar em águas que são impossíveis de serem caminhadas. Ele começa a passar por vales que são tenebrosos, são realmente dolorosos. Mas o pastor está conosco, o pastor está comigo, o pastor está com você neste vale. Isso é viver pela fé. E aí, eu quero que em Abacuque você abra para que a gente entenda a dimensão do viver pela fé. Porque no capítulo 3 de Abacuque, há uma coisa que nós cantamos aqui nas nossas igrejas evangélicas, que está no capítulo 3 e no versículo 17, que nos diz assim: porque ainda, olha que coisa fofa, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam alimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como a das servas, e fará andar sobre as minhas alturas. Olhe para cá. Você sabe qual é a maior coisa que nós temos medo? Você sabe o que é que mais nos causa medo? E você talvez nem saiba disso. É ter que enfrentar você mesmo. É ter que vencer você. É ter que lidar com um você que está acostumado a viver de uma forma da qual Deus olha e diz: eu não quero. É ter que olhar para você e você ter que dizer para você: eu preciso ter que me enfrentar. Porque o maior inimigo que nós temos nunca foi Satanás. O maior inimigo que nós temos somos nós. Porque eu durmo comigo mesmo e acordo comigo mesmo. Eu vou para o banheiro comigo mesmo. Eu vou para uma ilha sozinha, mas eu estou comigo lá. E a minha mente de dia e de noite luta contra mim, para que eu seja o oposto do que Deus quer para a minha vida, para que eu viva o oposto do projeto de Deus para a minha vida. E Deus fica olhando para mim, olhando para você e dizendo: eu quero que você aprenda a viver pela fé. Mas Deus, o que é viver pela fé? Ainda que não tenha alimento mais, ainda que não floresça mais nada, ainda que você perca tudo, ainda que todo o prazer e vigor se vá, ainda que a saúde seja tomada, ainda que lhe tirem tudo que de importante é, você conseguirá dizer: mas eu me alegro nele, eu me alegro nele, eu me alegro nele. Mas por que tu te alegra nele? Porque eu não vivo pelos olhos humanos, eu vivo pela fé. Quem vive pela fé aqui entende o que eu estou dizendo. Oh, glória! E se fosse você? E aí, e se fosse você esse cara do Abacuque? Ei, é muito fácil pregar isso aqui quando você não está vivendo isso, viu? É muito fácil falar do problema quando você não está nele. É muito fácil olhar para o irmão que está doente em fase terminal no hospital e dizer assim: confia em Deus. É muito fácil olhar para uma pessoa que está passando necessidade e dizer assim: Deus proverá. É fácil, porque não é você passando fome, não é você sentindo a doença, não é você que perdeu a família, não é você que perdeu alguém que ama. Mas essas pessoas, quando elas entendem o que sustenta elas, o que mantém elas de pé, o que mantém elas caminhando, elas olham para as circunstâncias e, a despeito da dor que as circunstâncias as causam, ou causam nelas, elas conseguem vir para um culto como esse, meter um sorrisão no rosto e dizer: glória a Deus. Meter um sorrisão no rosto e assim: mas eu não sei o que é, mas eu sinto um gozo na alma, aleluia. Eu não sei o que é, mas eu falo com ele aqui, percebo um abraço de um pai que eu não consigo ver, mas que eu consigo senti-lo. Eu consigo perceber que mesmo no caos do furacão que está passando na minha vida, eu estou aqui de pé. E só estou de pé porque ele me sustenta.
E se fosse você? E se fosse eu? Existem 3 exemplos que eu quero citar na Bíblia, de pessoas que me chamaram a atenção, que são citadas em Hebreus capítulo 11. A primeira delas é Abraão. Ele é considerado o pai da fé de todos, aqueles que creem pelo menos. Abraão foi chamado para uma terra que ele não tinha a menor ideia de onde era. E eu quero falar disso. Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: Ora, Adonai, o Senhor, disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Olha para cá. Imagina essa parada aqui, doidice. Você não conhece Deus. E de repente você ouve uma voz que você nunca ouviu. E essa voz diz assim: olha, sai da casa dos teus pais, abandona todos os parentes, vai para um lugar na rua que eu ainda vou te mostrar quando estiveres caminhando pela rua. Nos dias atuais, Abraão, que na época era chamado de Abrão, seria tido como um louco, um doido. Você está louco, cara? Que voz é essa? Você está esquizofrênico? O que está acontecendo contigo? Você pirou? Não, mas eu ouvi uma voz e a voz mandou eu largar minha parentela toda e vazar pelo mundo. Para onde? Não sei. A voz disse que vai me revelar no caminho. Você é doido, cara. Você diria que é doido ou não diz? Sim ou não? Diria. Se você diz que o cara é doido por menos coisas hoje, imagina isso. Mas não para por aí. Versículo 1 diz assim do capítulo 12: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi com ele Ló, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Escute, há passos na sua vida e na minha que Deus vai dizer assim: faça isso, mas Senhor, não é o que eu quero. Faça isso, mas não é o que eu gosto. Faça isso, mas não é o que eu amo. Faça isso, mas não é o que eu desejo. Mas faça isso, porque eu te abençoarei, eu te multiplicarei, eu te levarei, eu farei, eu serei contigo. E essas promessas feitas a Abrão, que vieram após a fala: olha, sai da tua parentela, sai de onde tu estás, vai para o lugar onde te mostrarei. A Bíblia diz que ele se levanta, arruma as coisas. A família diz: que foi, Abrão? Estou indo embora. Como assim, cara? Está indo embora? Tu é doido? Estou indo embora. Deus mandou. Que Deus mandou embora, cara? Deus mandou embora, meu irmão. Deus disse para eu ir para um caminho. Aí, que caminho, cara? Tu vai para onde? Não sei. Como que tu não sabe? Não sei. Ele só mandou eu ir embora. No caminho ele deve me dizer para onde é que é. A Bíblia diz que porque Abraão fez isso, ele foi chamado de pai da fé. Porque ele creu no impossível, no improvável, no imaginável, naquilo que era indescritível e que alguém poderia dizer: isso é loucura. Mas ele diz: mas eu creio nesta voz, eu creio neste Deus, obedecer-lo-ei, porque ele disse que seria comigo. E se Deus é comigo, ainda que eu não sei para onde eu estou indo, eu irei. Se Deus é comigo, ainda que eu tenha que largar as coisas, eu largarei. Se Deus é comigo, ainda que eu tenha que perder a saúde, eu perderei, porque o justo viverá pela fé. Na nossa vida, às vezes a gente tem que dar um passo de fé. Às vezes algumas situações, Fábio, exigem um passo de fé. Não, eu vou acreditar que Deus é comigo nesse negócio aqui. O segundo homem que eu quero citar nesse texto que está em Hebreus 11, é um cara curioso, chamado de Noé. Gênesis capítulo 6 e 7. Que coisa incrível a história desse cara. Olha só que loucura. Noé vivia num lugar onde não existia mar e nem de longe tinha rio.
olha para cá, para você sacar essa. Noé vivia num local onde não existia água corrente. Aparece Deus para ele e diz assim: Noé, seguinte, vou destruir a humanidade, porque a humanidade se tornou insuportável. Está igual à geração de hoje. E você pode ter certeza do que eu estou dizendo, está exatamente como hoje. A época de Noé está exatamente como vivemos hoje. A geração ficou insuportável, o cheiro do pecado era tão abominável diante de Deus, que Deus chega para Noé e diz assim: eu vou destruir a humanidade. Mas eu quero salvar algumas coisas, dentre elas a tua família e os animais em pares. Aí ele diz: Noé, constrói uma arca grande. Vou te dar as medidas, vou te dizer com que material, vou te dizer como é que você vai fazer exatamente como eu estou dizendo. Deus, que é o grande arquiteto do universo, escreve para ele um projeto de vida. Construir uma arca. Sabe quantos anos ele levou para construir a arca? 100 anos. 100 anos construindo um projeto de um barco longe de rio, longe de mar, impossível de se transferir para qualquer lugar. A galera passava assim: esse cara é doido, esse cara é doido, esse cara é doido, ó, esse cara aí, ó. Ei, não mexe que esse aí é doido, isso é doido. Rapaz, o que é aquele negócio ali? Isso é um barco, isso é um doido que diz que o mundo vai ser destruído com água. A gente está longe, milhares de quilômetros do mar, milhares de quilômetros do rio, mas ele está dizendo aí que vai cair uma chuva aí, meu amigo, é uma chuva na mente dele. Vai lá, passa um ano, passa 2 anos, e a galera debochando, e ele está lá construindo. Porque quando você está no projeto de Deus, você tem que manter foco. Senão, Satanás rouba aquilo que Deus está querendo te dar. Deus está querendo te dar um livramento, Deus está querendo te abençoar, e Satanás usa as pessoas para paralisar um projeto que Deus te entregou na tua mão. Que Ele deu para você e disse assim: isso é seu, eu quero lhe usar nisso. Mas você vai ouvindo as pessoas te dizendo: você não é capaz, você não consegue, não vai dar certo, desiste, tu não está vendo, está dando certo. Mas espera aí, mas foi Deus que me entregou. Vai fazendo, mete os olhos naquilo que é o que Deus tem para você e vai fazendo. Passam-se 100 anos, Deus diz: entra na arca. Solzão brilhando de meio-dia, maravilhoso assim. Entra, filho. Entrou ele, entrou os animais, ele fecha a porta, Deus vem com um selo espiritual e pá, fecha a porta por fora. O sol é coberto por nuvens escuras, a chuva começa a cair. Primeiro dia, meu amigo, é uma chuva torrencial, como em qualquer lugar do mundo. Segundo dia, é só uns dias de chuva. 3 dias de chuva seguidos, chuva! De manhã, de tarde, de noite, sem parar, começa a assustar. Lá pelo 5º dia, quando a água começa a realmente cobrir a relva e entrar nas casas, a galera começa a dizer assim: o que está acontecendo? Lá pelo 7º dia, o nego começa a dizer com água já aqui: será que era verdade? Gente, quando Jesus voltar, muita gente que vai ter sumido da terra, só quem vai sumir da glória a Deus aí. Ainda bem que tem gente que vai sumir aqui. Muita gente que vai ser arrebatado da terra, quem ficar vai dizer assim: será? Será que é mesmo? E naquele grande dia lá, quando deram conta e perceberam que a chuva não ia passar, e passou 30 dias chovendo, e matando o nego afogado, e aquele barco era o único meio de salvação, e só seria salvo quem estava dentro dele. Aí Jesus fala assim: como foi nos tempos de Noé, será quando eu voltar. As pessoas estarão dando-se em casamento, e hoje é casamento entre pares, entre seres, entre todes, entre todos, entre tudo. Se casa-se com um animal, se casa-se com um robô, se casa-se com um cachorro, e ninguém pode falar nada, porque a gente tem que engolir goela abaixo que tudo é normal. Tudo tem que ser aceitável, muda-se a carteira de identidade, se tira gênero. Agora ninguém tem mais gêneros, eu não sei mais. Se alguém me perguntar qual é o seu gênero, eu não sei. Não sei porque eu não tenho mais gênero. Minha carteira diz que eu sou um cara agenerado, sem gênero. Até inventei essa palavra aqui. É igual o Todes, que foi inventado para enganar aí a galera. Mas a gente vai vendo que Jesus disse: assim será na minha vinda. Estarão dando-se em casamento, estarão nas festas, estarão curtindo, e de repente ouvirá um som de uma trombeta tocada no céu, e quem ouvirá são aqueles justos que viveram pela fé nesta terra.
que entenderam o chamado de Deus, entenderam a excelência divina e disseram para si mesmos: eu viverei pela fé neste Cristo Jesus, louvado seja o nome do Eterno. Noé recebe um projeto de vida, pastor Fábio, que era estranhíssimo de se querer fazer ou de se executar. Loucura. Tem gente aqui que tem chamado pastoral, sentado, me assistindo, que está lutando contra o chamado. Tem gente aqui que tem dom para adorar a Deus e se esconde nos seus trabalhos, nas suas dificuldades, nas suas desculpas, como se naquele grande dia Deus aceitará alguma delas. Tem gente que tem anulado o seu projeto de vida de Deus para viver o próprio projeto de vida, porque não entende o que é viver pela fé. E viver pela fé é acreditar que Ele é provedor, que Ele é cuidador, que Ele é aquele que literalmente me sustenta nos seus braços. Louvado seja o nome de Jesus. E entender isso é não viver no sofrimento a despeito de estar nele. É não permitir que o sofrimento seja a minha primícia, seja a minha prioridade, seja o que há aparentemente de mais importante, porque o sofrimento virá, a dor virá para todos. A Bíblia diz que quando o sol nasce, nasce para todos. Então quando a coisa esquenta, papai, não esquenta só para você que não serve a Deus ou para aquele que serve, é para todos. Mas quando vem chuva também para todos. Então viver neste mundo é estar bailando nessas circunstâncias. A única diferença entre um e o outro é com quem você quer bailar do lado, com Deus do seu lado ou sem Deus do seu lado. Noé entendeu a dimensão disso e a despeito que existia uma sociedade corrupta, ele decide obedecer a uma voz divina de um projeto de Deus e executar um projeto que ia contra todas as leis da física. Porque para se andar num barco precisa de água. E ele, contrariando tudo que era possível na náutica ou naquilo que se entende de barco, ele faz uma embarcação que era impossível de ser transportada, ainda mais naquela época rudimentar, crendo que Deus iria mandar a chuva que ele mandou. Por fim, e sem mais delongas, o meu terceiro e último exemplo é uma história incrível, falada e ensinada em tudo quanto é canto. A história de um homem chamado Jó. Para mim é o exemplo mais dramático de alguém que viveu impulsionado pela fé. Olha só que parada massa. Deus reúne a galera no céu. Olha só como é que foi que aconteceu. Deus reúne a galera no céu, chama os príncipes, os anjos, só a galera elite. Satanás se apresenta lá, no meio da galera. Deus olha para o diabo e diz assim: Satanás, tu viu meu servo Jó? Justo, honesto e íntegro. Eu vi. Agora, meu patrão, tu vive ajudando ele, dá tudo para ele é abençoado, ele é rico, ele é próspero. Quem é que não vai te seguir se está na bênção? Quem é que não vai querer te servir se está cheio do dinheiro? Não falta nada para ele, Deus, assim está a moleza. Ah, é? Vai lá e tira tudo dele. Mas tira tudo. Tudo. Mata até os filhos. Tudo. E ele tinha 10 filhos. Satanás desce cheio de vigor. Vou matar a galera. No único dia, um dos homens mais ricos da época, chamado Jó, perde todos os seus bens e os seus filhos que estavam reunidos numa casa. A casa treme e cai e mata os 10. E um por um vai chegando os seus servos dando notícia: olha, roubaram todo o teu gado. Como é que é? O outro vai chegando: roubaram tuas cabras. O que, rapaz? Mataram todos os teus servos. O que? E tem outra: mataram todos os teus filhos. Ele rasga a sua roupa e diz: nu eu vim para este mundo, nu eu voltarei. A Deus seja toda a honra e glória. Ele vê
vê o caos e ao invés de dizer assim, Deus, tu é terrível, Deus, tu me amaldiçoou, ele olha para cima, Senhor, eu vim sem nada, se é para voltar sem nada eu volto, mas eu ainda te adoro, eu ainda te exalto, eu ainda te glorifico, porque tu és o meu Deus, e por isso o justo vive pela fé. Se não bastasse isso, Satanás se apresenta diante de Deus, e Deus diz, e aí, patrão, é que é a historinha aí? Tirou tudo dele. Mas olha para Jó, Deus. Satanás vira para Deus. O cara é cheio do vigor. É um Wilton, é um carne da vida. Só anda assim, ó. Tá bonitão. Malhador, é bonitão, cheio da saúde. O cara refaz tudo de novo. Vai lá e toca na saúde dele, filho. Desce lá e toca na saúde agora. Capítulo 2 de Jó. Como se não bastasse. O texto diz que Satanás desce. E onde havia um espaço no corpo de Jó, nasce um tumor. Você está com uma feridinha e está chorando, pensando em abandonar Deus, não quer nem servir a Deus, uma feridinha. Jó com o corpo todo esbragaçado, a cara deformada, o corpo nojento. A mulher chega e diz assim, amaldiçoa logo esse Deus e morre. Ô mulher abençoada. Tem mulher que é assim, né, irmão? Glória a Deus. Mas o texto diz que Jó, ele olha para aquelas circunstâncias e ouvindo a sua esposa mandando que ele amaldiçoasse a Deus e morre. Ele olha para ela e diz assim, como louca tu falas. Como é que Deus me deu tudo e eu estou na bênção e agora Deus tomou e eu vou amaldiçoar a Deus? Olha o nível de consciência. Satanás botou o rabinho na perna, foi para o inferno, que onde ele deve viver, se escondeu para lá, porque não tinha nem o que questionar com Deus. Aparecem aqueles malditos amigos, porque nessa hora é cada amigo que aparece para lhe acusar. Eu não te falei, tá vendo? Eu te disse, tá vendo? Eu te avisava, né? Sabe aqueles amigos que em vez de dizer assim, olha meu irmão, eu estou aqui para te ajudar, vem para te acusar. Aparece 3 amigos malos, acusa ele. E aí acontece uma coisa curiosa no capítulo de número 42 de Jó. Quando no capítulo 42, Deus se revela para Jó. E Jó passa a saber que tudo que aconteceu na vida de Jó era Deus mostrando para o próprio Jó se ele realmente acreditava em Deus. Às vezes a turbulência está na sua casa e você não está entendendo que ela não está vindo pelo diabo. O próprio Deus está permitindo ela bater lá. Às vezes a doença te alcançou para te sacudir, para ver, deixa eu ver se esse cara me serve mesmo. Deixa eu ver se essa mulher me serve mesmo, se me ama mesmo. Vamos ver se ele vai me deixar. Vamos ver se ela vai me deixar agora, que o negócio está balançando. Ou vamos ver se ela vai me adorar. Ou vamos ver se ela vai dizer assim, eu vou para o culto adorar a Deus. Eu vou para o culto exaltar a Deus. Eu vou para o culto ainda que as circunstâncias sejam adversas. Porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O texto diz em Jó capítulo 42 que Deus se revela para Jó e Jó fala assim, olha que frase, pastor Fábio, espero um dia poder fazer isso. Ele diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. E ele não estava vendo Deus. Escute, Deus não se materializou para Jó. Mas como assim, pastor? Você está dizendo que estava vendo? É porque ele entendia a dimensão da fé. Ele dizia em outras palavras, antes eu só ouvi dizer sobre ti, depois que tudo que eu passei, de todos os problemas que vivi, dentro de mim há tanta certeza de que eu estou no caminho certo, que hoje eu consigo te enxergar pela fé, como sendo o meu Deus, o meu Senhor, o meu caminho, o meu sustento, a minha fonte de vida. E às vezes nós vivenciamos momentos que nem são parecidos com isso. Mas estamos desistindo de servir a Deus. Mudamos de igreja como mudamos de roupa. Porque parece ser mais fácil nós fazermos isso
do que literalmente confrontar a nós mesmos. Em Jó, no capítulo 19, no versículo 25, no caos da vida de Jó, eu já vou partir para a minha conclusão. Em Jó, no capítulo 19, versículo 25, ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, aleluia, e que por fim se levantará sobre a terra. Você entende a dimensão do que eu disse? Porque eu sei que o meu Redentor vive. Fernanda, Deus às vezes fica olhando para a gente, esperando que a gente diga diante do caos: mas o meu Redentor vive, meu Redentor vive, meu Redentor está vivo, eu não estou sozinha, eu não estou sozinho. O caos pode estar batendo na minha porta, o problema, a doença, a dor, mas o meu Redentor vive. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu fico olhando para isso e eu fico vendo. Hoje à tarde, eu passei da manhã até quase o final da tarde com Maíra no hospital. E lá no hospital eu fiquei escrevendo essa ministração que mexeu muito comigo à medida que eu ia escrevendo. E eu achei uma frase em um artigo muito curioso. Ipsiliteris copiei, porque não é minha. A frase dizia assim: trabalhamos de 8 a 10 horas por dia. Dormimos de 5 a 6 horas por noite. Numa semana de 7 dias temos um dia apenas de folga. Num ano de 12 meses temos apenas um mês de férias. Trabalhamos 65 anos de vida para conseguir se aposentar. Já quando a vida mais não é fácil de ser vivida. E aí o cara que escrevia esse artigo, ele dizia assim: e quando você fechar os olhos aqui e estiver diante da sua eternidade, o que você fará? Fiquei pensando. Fiquei meditando, lendo, e eu pensei: aqui tudo passa muito rápido. Um dia, isso já é eu falando comigo mesmo e escrevendo. Um dia éramos criança, hoje já somos adultos, e amanhã já estaremos velhos, e tudo passa rápido demais. Então chegará a eternidade, e eu poderei dizer: eu vivi pela fé. Quando chegar a sua eternidade, você dirá o quê? Que você viveu pelo que você gostava, pelo que você esperançava, pelo que você idealizava, ou você vai poder dizer assim: eu vivi pela fé. Eu vivi pela fé porque vários dias da minha vida eu vi o impossível de Deus bater na minha porta. Eu vivi pela fé porque várias vezes o chão desabou ao meu redor, a casa caiu, mas eu continuei de pé. Eu vivi pela fé porque roubaram tudo que tinha, mas a minha fé não foi roubada. Tiraram minha saúde, tiraram minha família, tiraram minhas coisas, tiraram meus filhos, tiraram meus negócios, mas a minha fé continua firme, porque eu sei que o meu Redentor vive, aleluia. E em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Há um galardão para mim e para você. Você pode aceitar isso ou não, mas há um projeto de Deus para mim e para você. E se você decidir viver esse projeto, ainda que as circunstâncias se apertem, ainda que as lutas cheguem na sua porta, você viverá pela fé. E eu quero encerrar essa minha fala dizendo a você: não acredite nas garantias desse mundo. Acorda. Elas transmitem para a gente uma falsa sensação. Hoje você tinha dinheiro na conta. Um louco da vida aí assume a presidência, embosca tudo, ou faz alguma doidice, toma o teu dinheiro e fica pobre do dia para a noite.
Se a sua confiança está lá naquilo que está aplicado, você vai dançar. Se a sua confiança está porque você tem ali uma comida saudável, você faz todo dia academia, você vai dançar. A sua confiança do viver é crer nele. Ele é o sustentador, ele é quem sustenta a minha vida, é ele que é o meu norte, é ele que me norteia nesta caminhada. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E aí a Bíblia vai e fala: porque pela graça sois salvos, em Efésios 2:8, por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Sabe qual é o maior projeto de Deus para a sua vida? É a salvação em Cristo Jesus. O maior projeto de Deus é lhe salvar. O maior projeto de Deus é salvar a sua alma. É dar a você o que você não tem capacidade de ter sendo bonzinho. É dar a você o que a sua bondade não poderá gerar, que é o perdão dos seus pecados. E isso Ele quer dar de graça. Porque nesse curto espaço de tempo de vida que você tem, Deus continua dizendo: eu quero fazer parte da sua vida nesta vida. Eu quero fazer parte do seu caminhar nesta vida. Eu quero fazer parte do seu deitar nesta vida. E para encerrar, abra em Hebreus capítulo 10, por favor. Porque essa parte dessa pregação agora eu recebi aqui no culto. Acredito que alguém precisa estar atento ao que eu vou dizer a partir deste momento, mais do que os outros momentos. Versículo de número 36 do capítulo 10 diz assim: necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olha para mim. Persevera, meu patrão. Tá difícil? Ô irmã, tá difícil? Persevera. Palavra de ordem nesse versículo é perseverança. Mas perseverança em quê, pastor? Na vontade de Deus, não é na sua. Não é no seu querer, não é na sua vontade, não é no seu desejo, não é no seu sonho, não é no seu projeto. É no projeto que Deus tem para a sua vida. E que Ele tem te revelado, e que Ele tem te cobrado, e que muitas vezes Ele tira o teu sono para te fazer lembrar: eu te queria naquele lugar, eu te queria fazendo isso, eu te queria estando na minha presença. E você reluta, e você insiste em relutar com este Deus, porque o seu projeto de vida é esse, porque o desejo é esse. Mas Deus está dizendo: volta para a vontade dEle, volta para o centro da vontade dEle. O versículo 37 diz assim: pois ainda em um pouco tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. Há uma promessa, Jesus está voltando. Há uma promessa para os justos que vivem pela fé: Jesus voltará e não tardará. Meu irmão, pode dar glória, porque Ele não tardará. Terceiro, versículo 38. Mas o meu justo, diz o Senhor, viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nessa hora que eu estava aqui, eu me emocionei, Fábio, porque tanta gente tem recuado. Tanta gente tem se afastado do projeto de Deus, Felipe. Tanta gente tem se afastado, Gabriel, das coisas que Deus tem para nós. Tanta gente perdeu a noção e até se afastou dos caminhos do Senhor. E talvez você esteja aqui sentado, me ouvindo ou me assistindo, e Deus esteja falando no seu coração e dizendo para você: não é aí que eu te quero. E esse Deus que muda pregações, que muda tudo para alcançar o seu fim, que é o seu coração, Ele diz para mim e para você: se você recuar, a minha alma não tem prazer em ti. Se você desistir, a minha alma não tem prazer em você. O versículo de número 39 diz assim: olha que coisa linda. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Só quem crê levanta a mão e dá glória. Só quem crê levanta a mão e dá glória.
O capítulo 11 inteiro, Edivone, ele vai falar dos heróis da fé, ele vai falar de Abel, ele vai falar de Abraão, ele vai falar de Noé, ele vai falar de um monte de pessoas que foram grandes homens, Moisés, Davi, blá, 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 blá. Quando é no capítulo 11, no versículo 32. Diz assim o autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 32. Que mais eu direi? Certamente me faltará tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam bocas de leão, apagaram a força e escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar superior ressurreição. Outros experimentaram escárnio e açoites e até algemas e prisões. Foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados no meio. Foram mortos ao fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, errantes pelo deserto, montes, pelas covas e pela caverna da terra. Mas olhe para cá. Mas viveram pela fé. Pastor, você não conhece a minha luta? Nem preciso. Porque eu tenho certeza que ninguém te cerrou no meio. Nem precisa, eu tenho certeza que tu não está preso. Nem precisa, eu tenho certeza que ninguém te açoitou aí por causa do evangelho. Nem preciso, porque eu tenho certeza que você não viveu metade do que esses homens viveram. Mas alguns, quando a dor chegava, eles diziam assim: pode doer, mas eu não abandono ele. Vamos te cerrar no meio, pode cerrar, mas eu não abandono ele. Nós vamos arrancar os teus olhos, pode arrancar os meus olhos, eu vou ficar sem ver esse mundo, mas continuei vendo pela fé. Podem me tirar a vida, e tiraram a vida desses homens, mataram muitos deles, mas eles iam para a forca, eles iam para o tronco, eles iam para serem assassinados, e mantinham ali, Jorge, a fé. Eles diziam para si mesmo: nada me tirará da presença do Deus que eu sirvo, nada abalará o Deus que está dentro da minha vida, no comando dela. Quem entende o que eu estou dizendo nesta noite? Será que temos vivido pela fé? Você tem vivido pela fé? Ou seus olhos não alcançam mais do que aquilo que eles conseguem ver? Deus nesta noite nos chama para uma reflexão em nós mesmos. E talvez Deus que está agora olhando o seu coração e olhando o meu, tenha a esperança em nós de que nós passemos a olhar para Ele e dizer: eu viverei pela fé. Quem deseja viver pela fé, fique de pé. Existe um Deus que está aqui nesta noite sondando corações aqui. E um Deus que está falando conosco através desta palavra. Eu sinto a sua presença, Deus. Adonai, Adonai, Adonai. Que continua falando a corações endurecidos, a corações enebrecidos, que Ele ainda tem um projeto para a sua vida. Você pode não estar entendendo,
E muitas vezes nós não vamos entender por que Deus nos quer no lugar onde Ele nos coloca. Mas eu viverei pela fé nele. Há um Deus nesta noite que sonda corações. Corações que abandonaram os sonhos de Deus para viverem seus sonhos. Corações que abandonaram o projeto de Deus para viverem seus projetos. Corações que estão colocando as coisas de Deus de lado para viver as suas próprias coisas. E Deus está olhando para nós dizendo: não é isso que eu quero, não é isso que eu projetei, não é isso que eu quero para a tua vida. Há um Deus nesta noite que quer reconciliar corações com Ele. Que quer trabalhar na alma aqui, nesta noite, de pessoas que entendem: eu preciso viver pela fé. Eu preciso viver pela fé. Eu preciso viver pela fé. Ai, Canamai, eu preciso viver pela fé. Há um Deus que quer que você viva pela fé. Há um Deus que quer que você viva pela fé. Talentos que foram encerrados, talentos que foram enterrados. E que Deus está olhando e dizendo: eu não te quero nesse lugar, eu te quero na minha presença. Eu te quero na minha presença, eu te quero na minha presença. Entre nesta noite na presença de Deus novamente. Volte a falar em línguas com este Deus. Volte a ser cheio da presença deste Deus. Volte a se alegrar com o Deus da tua vida. E volte a viver pela fé neste Deus. Porque há um Deus que nos chama e nos diz: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Adonai. Alabandoria kamanabasebia kamanas. Alabanduivia kamanabasebia naia. Alamai alaganduria kamanabasebia naganas. Meu Deus do céu, eu sinto a tua presença nesta noite, Senhor. Eu sei que tu estás aqui nesta noite, compungindo corações. Se permita ser tocado por este Deus. Se permita entrar na presença dEle. Se permita voltar a adorar ao Rei dos Reis. Oh, meu Deus do céu. Deus que não vai deixar a sua luta me matar. Não vai não. Aleluia. Por mais pressão, canta. O controle ainda está palma de suas mãos. Mais uma vez. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus. Canta com fé. Que não vai deixar essa luta me matar. O desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro duro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Oh, Caramandubianaia. Choro duro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
oliveira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria sempre ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Só em ti, Senhor. Peça para ele, me batiza, me batiza, me batiza, me batiza, me batiza, me batiza. Eu quero batismo, eu quero batismo, eu quero batismo. Eu quero ser batizado com teu Espírito nesta noite. Anai, canabanabanaba suína cabanaia. Arabanabanabassene cabanaia. Iribidei cabanaba suia. Ele continua aqui nessa noite. Ele continua sendo Deus dessas vidas. As águas não vão afundar, estás comigo, eu não estou sozinho, eu estou guardado, aleluia, no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, aleluia. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Oh! Entre na presença dele nessa noite. Entre na presença dele nessa noite. Entre. O rei convida. Entre na presença dele nessa noite. O rei está te convidando. Entra na presença dele. O fogo não me queima, das águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha,
irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. E aí você pede, Deus me ajuda. E aí você pede, Deus me socorre. E aí você pede, Deus me cura. E Deus está aqui nesta noite dizendo: viva pela fé. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu vi essa semana uma frase que me fez chorar pra caramba. Foi um pastor que escreveu isso. Ele disse assim: ter ministério é sair de casa chorando por causa das dores e subir no púlpito sorrindo por causa das vidas. As pessoas vivem reclamando de suas vidas, quando Deus continua olhando para a gente dizendo: mas eu estou nela. Eu continuo com o controle de tudo na minha mão. Nesta noite o Senhor convoca a sua igreja, convoca você que está aqui para voltar a viver pela fé. Voltar a viver pela fé é olhar para a circunstância e dizer: ainda que me falte tudo, todavia eu adorarei. Onde estão os adoradores? Onde estão os adoradores? Onde estão os adoradores desta noite? Onde estão as adoradoras desta noite? Homens e mulheres que foram chamados da adoração. Se você se afastou desse caminho, volte hoje. Se você se afastou desse caminho, volte hoje. Sai do seu lugar e volte para Jesus. Aqui. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, sai do seu lugar. Venha aceitar Jesus, que nós queremos orar por ti. E nós vamos continuar adorando, porque Ele é maravilhoso.